Agora a gente vai trazer detalhes de uma operação que envolve um casal aqui da cidade de Uberlândia. Segundo o que está sendo investigado na operação Identidade Dobrada, o objetivo é desmanchar um grupo de sonegação fiscal lá no Distrito Federal. Mas o que esse casal de Uberlândia tem a ver com toda essa história? Nós vamos explicar agora com o nosso repórter Júnior Oliveira, que está junto comigo para trazer as informações e explicar sobre esse trabalho feito em conjunto em relação à investigação que acontece lá no Distrito Federal e a parceria que conseguiram aqui com a Polícia Civil da cidade de Uberlândia. Vamos entender melhor tudo isso, como é que funcionava todo esse esquema e o trabalho que foi feito pelas nossas autoridades. Júnior Oliveira, boa terça-feira, meu amigo. Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais uma parceria bonita que a gente mostra da Polícia Civil aqui do Estado de Minas Gerais com outros estados, desta vez com a Polícia Civil do Estado, lá do Distrito Federal, né? Para quem está nos acompanhando, inclusive a gente já está soltando essas notícias e as pessoas buscando entender o que é que aconteceu nessa operação importante, porque, segundo a investigação, era um prejuízo de milhões aí ao DF e esse casal que estava aqui em Uberlândia, nessa prática de crime, seriam aí os cabeças, né? Esses dois, os cabeças dessa operação toda. Mas antes disso, vamos conversar aqui com o doutor Marcos Tadeu, também aqui o Marcelo Guerra, delegado do DF, que está aqui em Uberlândia, fazendo esse trabalho aí, cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Doutor, primeiro, mais uma parceria importante aí aqui em Uberlândia e nesse caso aí de grande importância, né, na investigação. Com toda certeza, mais uma demonstração da importância de uma investigação bem feita e do network com outras unidades da Federação. A Polícia Civil de Minas Gerais, em apoio à Polícia Civil do Distrito Federal, desencadeamos hoje de manhã a Operação Identidade Dobrada. Quem vai dar todos os detalhes é o presidente desta investigação, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, doutor Marcelo. Tá certo. Doutor Guerra está aqui com a gente também. Obrigado, viu, doutor Marcos Tadeu, mais uma vez aí por esse trabalho. Doutor, vamos lá. A gente está falando de um esquema que era muito bem organizado e já estava atuando há muito tempo e com ramificações, inclusive, em outros estados, né? Bem-vindo, boa tarde. Sim, boa tarde a todos os telespectadores. A Polícia Civil do DF deflagrou na manhã de hoje essa operação conjunta, né? Foi uma operação com apoio das Polícias Civis de Minas Gerais, através do departamento aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, e um apoio também da Polícia Civil no estado do Paraná. O que buscava essa investigação? O combate à sonegação fiscal no Distrito Federal. Houve um prejuízo de uma das empresas do grupo, é uma empresa que foi composta, no caso, o titular da empresa era uma identidade falsa, e a partir daí houve emissão de notas fiscais visando uma sonegação fiscal. Os prejuízos em relação a essa empresa, oriundos só dessa empresa, ela monta atualmente, atualizado, de 43 milhões de reais. Exatamente. Bom, só para a gente entender como é que isso funcionava. E nós não estamos falando de um monte de crime, né? Sim. Uma forma fraudulenta ali, pelo que a gente entende nessa investigação. Como é que eles operavam isso? Aqui em Uberlândia, tinham empresas fictícias? Como é que era esse esquema? O que a gente detectou na investigação é que existia a criação, a constituição de empresas em várias unidades de federação, inclusive no Distrito Federal. Nós temos aí a empresa principal do grupo no Distrito Federal que trouxe esse prejuízo de 43 milhões, mas também existe uma outra empresa com identidade falsa do empresário, onde houve hoje a realização do mandado de busca e apreensão na residência dele. O que detectou é que esse empresário, ele teve aí, durante aí um lastro de uma década mais ou menos, um pouco mais, cerca de 17 empresas no nome dele, todas no setor de grãos, alimentos e cereais. Então, o que é que a gente vislumbra em relação à investigação? Que essas empresas são constituídas com identidades falsas para fins de sonegação fiscal. A partir do momento que eles emitem a nota, eles têm uma carga de ICMS a ser paga. E a gente chama isso de crédito podre por quê? Porque dentro da cadeia produtiva existe quem faz a venda posterior, ele faz um desconto em relação ao ICMS já pago anteriormente. Só que não tem como se pagar, por quê? Porque é uma empresa fantasma, que só existe no papel, e quando o erário, no caso específico do Distrito Federal, vai cobrar, não tem como cobrar porque é uma identidade falsa. Então, isso aí, eles têm esse know-how dentro de uma organização criminosa de constituir empresas em vários locais. Nós temos empresas detectadas no Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Tocantins, basicamente todo o Centro-Oeste, todo o Sudeste praticamente, no estado da Bahia, e muitas dessas empresas são criadas com identidades falsas.
E aí, na investigação, a gente conseguiu chegar a um casal de empresários aqui em Uberlândia. Esse casal, a investigada, ela tem 2 empresas que fazem corretagem de grãos. Então, são empresas ativas que existem movimentações volumosas, a gente não pode nem adentrar muito em relação, porque ainda está na parte de investigação em relação à lavagem de dinheiro. Quer dizer, nós estamos falando de uma atividade... É uma atividade na economia formal e que vislumbra muito a questão da sonegação fiscal e trazem prejuízo. No caso específico do Distrito Federal, em uma empresa foram 43 milhões. Mas se a gente for aprofundar a investigação, tanto aqui em Minas Gerais, quanto no Distrito Federal e nas outras unidades federativas, a gente não tem nem como quantificar ainda qual o valor de prejuízo ao erário. Exatamente. Bom, Rafa, é o seguinte, a polícia foi investigando essa situação, traçando aí esses pontos tão importantes. Nós estamos falando de 9 mandados de busca e apreensão em várias empresas. Parece também que tem contadores envolvidos, enfim, uma série de situações e uma documentação vasta que vocês vão ter que examinar agora justamente para os senhores identificarem outros envolvidos nessa situação. Agora, isso é muito grave, né, doutor Guerra? Porque a gente está falando aí de um esquema que vem funcionando há muito tempo, né? E um prejuízo incalculável, como o senhor contou. Sim, um prejuízo incalculável, e com as investigações o que a gente busca também é uma questão de recuperação de ativos, não só para o Distrito Federal, mas também essa investigação ela serve de lastro para investigações que podem ocorrer, porque haverá um compartilhamento dessas provas angariadas e esse compartilhamento a gente fará para os estados onde também está sendo trazido prejuízo ao erário em relação a essas empresas fantasmas, né? A gente chama de empresa fantasma porque só existem no papel. Exatamente. Vocês tiveram a oportunidade de conversar com esse pessoal? O que é que eles contam? Tentam justificar de alguma maneira? O que é que vocês entenderam desse comportamento na investigação? Na verdade, nos cumprimentos dos mandados, a gente vislumbrou que existem laranjas, né, que, por ser pessoas sem muitos esclarecimentos, forneceram procurações, mas não sabiam nem que tinham sido constituídas empresas no nome deles. Possivelmente funcionários, né? Também. Pode ser funcionários. E, no caso também, em relação aos investigados em si, o casal principal, eles, nesse primeiro momento, eles estão negando. Só que a gente já tem provas angariadas, tanto no inquérito como robustecidas agora com os mandados, que comprovam, que vinculam eles definitivamente à empresa fantasma que trouxe esse prejuízo no Distrito Federal. Exato. Rafa, como o doutor contou para a gente, nós estamos falando aí de um mercado de grãos, né? Aqui em Uberlândia, nem é preciso dizer a potência que é, o mercado que gira, e parece que também vocês cumpriram mandados de busca e apreensão lá em Maringá, no Paraná, que também é um outro setor, né, muito importante. Vocês estão compartilhando também essas informações com o Estado? Como é que está isso? Sim, no caso, como eu falei, o que a gente conseguir de provas em relação a prejuízo ao erário nessas unidades federativas, nós faremos o compartilhamento dessas provas para fins de ou a Secretaria de Fazenda desses estados ou a própria Polícia Civil buscar a recuperação de ativos em relação a esses prejuízos causados pela essa organização criminosa. Doutor, vocês têm um trabalho muito grande ainda pela frente, né? Mas é possível falar em, possivelmente, vocês pedirem prisão? Vocês já estão percebendo indícios disso, essa necessidade? A gente ainda vai verificar através do que a gente tiver de conteúdo probatório e tudo, para ver se a gente vai pedir outras medidas cautelares, né? No momento, foram as buscas e tudo com o ímpeto de buscar concluir essa investigação e, possivelmente, se houver uma dilatação em relação a outros investigados, nós o faremos em um momento breve e futuro. No entender de vocês, para por aí essa questão da sonegação fiscal ou tem outros crimes que possivelmente estão sendo cometidos? Sim, os crimes aqui que a gente está vislumbrando em tese, né? Seria a própria sonegação fiscal, uma organização criminosa, a falsidade ideológica, uso de documento falso, entendeu? E a lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, exatamente. Doutor, a ponta do iceberg, né? Podemos assim dizer, né? Que eu acredito que tem muita coisa por aí. Sim, claro. Doutor, obrigado, viu? Parabéns aí pela investigação. Doutor Guerra, Rafa, lá do Distrito Federal, está aqui em Uberlândia, viu? Com a equipe dele, trabalhando muito, cumprindo aí esses mandados de busca e apreensão. São mandados simultâneos, né, doutor? Sendo cumpridos aqui na região e em outros estados também. Sim, foram cumpridos aí 9 mandados, como foram falado, no entorno do Distrito Federal, aqui em Uberlândia, 6 em Uberlândia, né? E no estado do Paraná, na cidade de Maringá. Tá certo. Obrigado pela entrevista, bom trabalho a todos. E é isso, Rafa, nossa equipe de reportagem continua acompanhando os desdobramentos, né, dessa investigação da polícia tão importante. Mais uma vez, a gente fala dessa parceria
tão grande e importante, né, uma resposta aí à sociedade, esse casal aqui de Uberlândia envolvido aí nesse BO pesado, como a gente sempre traz aqui na programação da TV Paranaíba. E quando a gente fala de sonegação de impostos, nós estamos falando de dinheiro que poderia ser utilizado para diversas pastas para atender o nosso país, na área da saúde, na área da educação, que estão sendo sonegados de uma forma fraudulenta, de um esquema, uma organização que agora vem sendo investigada. Você está vendo algumas imagens? Essas imagens são de imóveis em locais específicos que foram feitas essa abordagem da polícia hoje no cumprimento dessas ações. Lembrando, especificamente, nós tivemos várias situações registradas aqui em Uberlândia, mas tivemos ações registradas no Distrito Federal e também lá no norte do Paraná, na cidade de Maringá. Essas imagens especificamente, deixando claro para você, amigo, não são de Uberlândia, são do Distrito Federal e esse cumprimento feito pelos policiais nessa ação que descobriu um casal aqui da cidade de Uberlândia que seriam os líderes o esquema dessa organização toda e que criavam empresas com o objetivo de sonegar impostos. Aí o cálculo que nós temos que fazer não é só em relação à sonegação, mas o quanto que lucravam. O quanto que eles escondiam do governo, que estavam lucrando na comercialização de sementes, na comercialização de diversas produções agrícolas. Daqui a pouco, qualquer novidade, a gente volta a trazer os detalhes e explicando direitinho sobre essa ação. Parabéns, evidentemente, à Polícia Mineira, mas o trabalho que é feito pelas outras autoridades. E como disse o Dr. Marcos Tadeu no começo da entrevista, esse é aquele trabalho que é de troca de informações, né? Troca de informações daqui, juntamente com a Polícia do Distrito Federal, lá do Paraná. Trabalho importantíssimo que desencadeou nessa operação que a gente vem acompanhando os desdobramentos. Obrigado, meu amigo Júnior Oliveira, junto com a gente, trazendo as informações.